Ele bateu na porta do caminhão às 3 da manhã e não era humano. Ethan nunca imaginou que essa noite seria assim. Estava sozinho, como sempre, estacionado num canto esquecido da estrada que corta Vale Escuro. Uma cidadezinha engolida pela neblina, cercada por árvores que sussurram histórias velhas e perigosas. Histórias que ele tentava enterrar há anos. O ar tinha um cheiro estranho, metálico, quase como ferro queimado, que grudava na pele e fazia o peito apertar. De repente, um som, lento, pesado, insistente, veio da porta do caminhão. Batidas grossas, descompassadas, um ritmo que fazia a cabeça latejar. Era como se algo ou alguém estivesse chamando, implorando por atenção. Ethan pisou no freio do coração. O volume da música que tentava afogar o medo sumiu quando ele puxou os fones dos ouvidos. O silêncio voltou rápido, rápido demais. Ele ficou parado por segundos que pareciam horas. Do lado de fora, a neblina se movia, envolvia o caminhão como um braço invisível e sufocante. Na escuridão, uma sombra pulava, se escondia, reaparecia. Um vulto apagado que parecia brincar com seus olhos cansados. Ethan engoliu o nó seco na garganta, o suor frio escorrendo na nuca. Quando abriu a porta, não encontrou um rosto humano. Encontrou olhos, 2 pontos luminosos, densos, que devoravam não só a luz, mas a alma inteira. Brilhavam com fome, com um vazio que congelava cada nervo. A criatura parecia feita da própria escuridão, uma forma que alternava entre o real e o impossível, difícil de focar. Como uma visão atormentada que ele não conseguia ignorar. O medo tomou conta como uma lâmina no peito. A imagem da avó, com aquelas histórias macabras, veio à cabeça. Uma maldição antiga. Uma herança corrupta feita de sangue antigo e sacrifícios que jamais deveriam ter sido esquecidos. Ethan sentiu o ar ficando mais pesado. Cada batida na porta refletia uma cobrança, um chamado para voltar, para cair em um abismo que ele jurava nunca mais visitar. A neblina se adensava de repente, ficando densa, quase líquida, puxando o caminhão para um mundo menor, sufocante. As árvores ao redor pararam de balançar, e o silêncio superou até o próprio medo. Um pequeno sussurro veio do lado de fora, um murmúrio tão baixo que parecia um segredo assombrado, uma voz que nenhuma boca deveria ter emitido. Ethan tentou identificar. Era um pedido de socorro, um aviso sinistro. No meio desse pesadelo, a criatura sorriu. E aquilo não era sorriso. Era grotesco, cruel e retorcido. O mundo tremia. Em segundos, o horizonte se dobrou. As sombras ao redor começaram a girar, dançar em círculos vis, como se estivessem famintas, se distorcendo no ar. O ar não entrou nos pulmões. Cada respiração ficou mais difícil. O tempo se esticava em um instante de horror íntimo. Ethan sentiu o peso de toda a dor e história invisível de Vale Escuro caindo sobre ele, frio, seco, cortante. A mão da criatura se estendeu numa lentidão interminável. E no fundo da mente de Ethan, uma pergunta que parecia um grito silencioso. Quem será a próxima vítima dessa noite? Quem vai desaparecer na escuridão que engole tudo?
e a noite ainda mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mão da criatura se estendeu numa lentidão agonizante. O ar parecia um peso em cima de Ethan. Ele queria gritar, mas o som simplesmente não saía. Tudo na sua mente era ruído, um caótico turbilhão de lembranças e medos. Até que a criatura parou repentinamente. Havia algo naqueles olhos famintos que parecia familiar. E então, com um movimento rápido, a neblina se dissipou. Ethan ficou paralisado ao reconhecer a silhueta, algo que não fazia sentido. A criatura, metade sombra e metade realidade, tinha uma forma que ele conhecia bem demais. Era seu irmão, desaparecido há anos. A mesma expressão de desespero, a boca entreaberta como se tentasse pronunciar algo que a vida lhe havia tirado. Ethan sentiu o chão se abrir sob os pés. Era um pesadelo, mas não era. Ele havia passado anos acreditando que aquele dia tinha sido um acidente, um erro que os havia separado para sempre. Mas agora, ali estava, diante dele, a prova de que ele nunca deveria ter esquecido. A conexão que ele julgava quebrada, agora distorcida pela escuridão. Noah, ele sussurrou, a voz falhando. A criatura hesitou, como se a única palavra que ele sempre desejou ouvir ainda estivesse presa entre os dois mundos. O vazio nos olhos de Noah parecia vibrar, como se uma tempestade estivesse por vir. Era um ponto de virada. A criatura não era apenas o que parecia. Havia uma história nele, uma carga que Ethan não estava preparado para encarar. O medo deu lugar à confusão, e ele se perguntou: o que aconteceu com seu irmão? O que a escuridão fez com ele? Uma risada cortante ecoou na noite, e a neblina começou a girar em torno do caminhão novamente. Ethan precisava de respostas, mas agora ele não sabia até onde estava disposto a ir para obtê-las. A noite ainda estava longe do fim, e o verdadeiro horror de Vale Escuro estava prestes a ser revelado. A mão da criatura se estendeu numa lentidão agonizante. O ar parecia correr em câmera lenta, como se os próprios segundos se contorcessem em dor. Ethan queria gritar, mas a voz estava presa na garganta. O pânico percorria seu corpo, um formigamento que ia da ponta dos dedos até a ponta dos pés. Ele estava paralisado, encarando a silhueta do irmão desaparecido, mas, ao mesmo tempo, notava tudo o que havia mudado. Os olhos de Noah estavam vazios, mas, estranhamente, repletos de um reconhecimento sombrio. Era como se uma conexão estivessem fazendo. Algo que ultrapassava a realidade daquele momento horrível. O vazio nos olhos dele parecia angustiá-lo, e o peso da dor se acumulava no peito de Ethan, levando-o à beira da falta de ar.
Ele havia passado tanto tempo acreditando que Noah estava perdido para sempre. Agora ali estava ele, mas não era o irmão que ele lembrava. Noah. A palavra escapuliu, um grito de raiva e dor. O rosto de Noah desapareceu por um instante, deixando apenas a sombra. Ethan sentiu seu coração acelerar. O que aconteceu com você? O que a escuridão fez com ele? A neblina girava ao redor da criatura como um manto fingido. A risada cruenta voltou. Era um som que cortava a noite e fazia os pelos de Ethan se arrepiarem. No entanto, não havia alegria ali. Só uma sensação de desespero que sufocava como um estrangulador invisível. Sem saber por quê, ele se aproximou. Ele precisava entender. O terremoto emocional atrasou o tempo à sua volta. É você? Ele murmurou. As palavras saíram mais como um pedido, um desejo louco de que tudo voltasse ao que era. O que aconteceu com você? O irmão hesitou, e o silêncio entre eles era mais pesado que a neblina. Então, num movimento brusco e inesperado, a criatura se dividiu em várias sombras que dançavam ao redor, como se desafiassem a lógica. A verdade começou a se desdobrar, como se o próprio universo estivesse se contorcendo, revelando segredos ancestrais. Você nunca deveria ter voltado, Ethan. A voz era profunda, um eco que reverberava na natureza ao redor. Não vinha do corpo familiar, mas de cada sombra que o cercava. De repente, Ethan franziu a testa. Você não é Noah. A descoberta o atingiu como um soco no estômago. Não eram os olhos de seu irmão que fitavam os dele, mas algo que se alimentava de sua dor. Uma troca de identidade que estava roubo e sedução ao mesmo tempo. O horror cresceu, pulando da mente do jovem para seu coração. Os olhos famintos agora eram janelas para um abismo insaciável. Era como se um manto escuro houvesse se acendido ali, tingindo tudo que conhecia com uma sombra nauseante. Ethan recuou alguns passos, aterrorizado. O que você quer de mim? Ele gritou. A voz agora fraca, como um eco de quem perdia a esperança. O desejo por respostas tornava-se uma faca afiada em seu peito. Você nunca entendeu as histórias da sua avó, Ethan. Agora, a criatura falava como se soubesse. As histórias criam e destroem. Você é a ponte entre os mundos, e meu culto precisa de você. As árvores ao redor começaram a balançar novamente. A brisa gelada trovejava como se estivesse respondendo a cada palavra. Ethan percebeu que havia mergulhado em uma sincronicidade estranha. Vale Escuro não era apenas uma cidade pequena perdida na neblina. Era um lugar de rituais antigos, uma teia de segredos que se entrelaçavam com seu próprio sangue. Meu culto, ele repetiu, um sussurro cheio de incredulidade. Um nó formou-se na garganta ao se lembrar da avó, das histórias que tinham tanto poder, tanto peso. Era como se as revelações se amontoassem, construindo um labirinto de possibilidades. Um movimento rápido fez o coração disparar novamente. Uma sombra se aproximou, quase imponderável. Não era só Noah, mas a escuridão colecionava rostos. Ethan viu a imagem de sua avó ali,
entre os sussurros e as sombras, envolta numa aura sinistra que refletia os horrores de seu passado. Eu te trouxe de volta, Noah. Você era tudo o que eu queria. Mas o que ele via não era o amor de um irmão. Era uma marionete de um destino sombrio, as cordas invisíveis puxando o que restava da conexão entre eles. Uma lembrança ensanguentada do passado abraçou Ethan, e a voz se destacou na escuridão. Você pode ser o novo sacrifício. A declaração soou como um trovão, fazendo tremer o palco de terror onde se encontrava. Os olhos de Noah, antes familiares, agora refletiam uma maldade que transbordava de sua essência. Ethan olhou em volta, desesperado. A neblina envolvia o caminhão cada vez mais, como se estivesse sendo puxado para um buraco negro. As sombras começaram a girar ao seu redor, e ele sentiu que a cidade estava viva, que cada parte dela pulsava de um desejo maligno. Era uma devoradora de almas, engolindo a vida, a luz, o amor e tudo o que fora bom. O chão balançou sob seus pés. Ele precisava sair, precisava escapar. Cada batida do próprio coração ecoava em sua mente, como um tambor marcando um inevitável destino. E naquele momento, duas coisas se tornaram claras. A verdadeira natureza das histórias que sua avó contava era a chave para entender esse pesadelo, e ele tinha de descobrir o que significava ser a ponte entre os mundos. No fundo da sua mente, um pensamento. O culto de sua avó. Eram eles os que tinham levado Noah. A conexão não era apenas entre irmãos, mas entre todas aquelas histórias esquecidas. A ideia fez o coração de Ethan disparar novamente, a adrenalina brotando das veias, empurrando-o para a ação. Eu não vou ser um sacrifício, ele gritou, mas a força não estava mais na voz, estava na determinação renovada. Ele olhou nos olhos de Noah, sentindo-os massacrar sua esperança. Você não é meu irmão, mas eu vou encontrar Noah de volta. Então a criatura se lançou para frente, um impulso carente e voraz, como se a escuridão estivesse sedenta pela falha de Ethan. O corpo dele moveu-se por instinto, se afastando do perigo. Um painel do caminhão abriu-se, revelando um caminho para fora. A sensação de liberdade se chocou contra a realidade do que estava para acontecer. Ele se virou mais uma vez, para encarar a criatura que não era mais Noah. Você não pode me controlar. Essa cidade não me controla, ele gritou, sentindo as palavras ecoarem na mesma intensidade que sua determinação. E ali, naquele confronto, enquanto as sombras cercavam o caminhão, ele não percebeu uma mudança súbita. Algo estourou na frente dele, como se uma verdade emergisse do próprio chão. Um brilho, uma luz que aparentemente nunca tinha visto. O pânico transformou-se em um novo tipo de medo. Ele saltou para a luz, como uma esperança contra a escuridão que o cercava, mas mal sabia que essa seria uma escolha arriscada. Ethan atravessou a barreira, sentindo a dor da conexão se romper, mas ao mesmo tempo uma renovação, como uma linha tênue entre dois mundos quebrando. E, no último instante, o eco da risada cruel e sombria da criatura reverberou atrás dele.
uma nota aguda que se entrelaçava à escuridão. Eu vou voltar, e você fará parte de mim para sempre. A promessa ressoou o suficiente para congelar o sangue em suas veias, e a luz envolveu Ethan, tragando-o. O que quer que estivesse lhe esperando do outro lado, ele não sabia. Mas o que poderia ser pior do que a própria escuridão? E assim, com uma respiração difícil e um coração disparado, Ethan desapareceu, sem saber que o verdadeiro horror de Vale Escuro ainda guardava muito do que não havia sido revelado. A pergunta pairava no ar. Quem é você, Ethan? E será que a linha entre a luz e as trevas já havia sido queimada para sempre? Se a tortura desaparece totalmente então? Para congelar o mundo e até tudo para sempre. A pergunta pairava no ar, prendendo o suficiente, e perguntava para a resposta profunda. Quem é você, Ethan? E será que a linha entre a luz e as trevas já havia sido queimada para sempre? A pergunta pairava no ar. Quem é você, Ethan? E será que a neblina ainda pesava e a noite ainda mal começava? Ethan atravessou a luz e tudo distorceu. A sensação de alívio durou apenas 1 segundo. Ele caiu em um lugar diferente, uma dimensão paralela à névoa de Vale Escuro. Estava em uma floresta, mas não era qualquer floresta. As árvores pareciam sussurrar, rangendo com vozes conhecidas. Era como se ele estivesse dentro das histórias de sua avó. Um mundo que pela primeira vez respirava com vida, mas também com velhos medos. Ele se levantou, confuso, e se viu cercado por figuras indistintas. Elas dançavam, sombras de pessoas que ele conhecia, mas não podia reconhecer. O que era isso? Noah! Ele gritou, mas o eco da palavra se despedaçou em 1000 peças, como se a própria floresta se divertisse com sua agonia. Ele olhou para as sombras e viu rostos, pessoas da cidade que haviam desaparecido, engolidas pela neblina. E então, uma dessas figuras se destacou. Era Noah, ainda com aquele olhar perdido, mas agora com uma verdade nas expressões enrugadas. Antes que Ethan pudesse chamar seu irmão, a sombra fez um gesto, como se estivesse tentando se libertar. Você não entende, Ethan. Você está no centro disso tudo. Nesse instante, uma brisa cortante atravessou o lugar, revelando uma linha de pessoas ligadas a um ritual. Ele viu sua avó na frente de todos, seu rosto marcado pelo tempo, mas os olhos cheios de poder. Não, não, isso não pode ser. A visão era um soco na barriga. Ela estava liderando tudo. O que isso significava para ele? Seu passado, suas memórias, tudo podia ser uma ilusão. No meio desse caos, uma luz começou a brilhar, e as sombras da floresta se contorceram em agonia. A risada cruel de Noah ecoou, mas agora não era apenas de dor. Era um grito de liberdade. Você é parte disso, Ethan. Não dá para escapar. O chão sob seus pés começou a desaparecer, e o pânico se instalou.
A verdade que ele jamais imaginou estava prestes a ser revelada. Ele não era apenas a ponte entre os mundos. Ele era o objetivo, a peça-chave de um jogo que nunca escolhera. E com essa revelação, a noite se aprofundava, mais pesada, mais sombria, como se o próprio tempo tivesse parado. O controle que ele pensara ter perdido estava a um passo de dominá-lo. E quanto mais ele tentava compreender, mais a floresta girava. As palavras da avó ecoavam. As histórias são poderosas, meu filho. Nunca as subestime. Enquanto o chão desmoronava, a pergunta surgia de novo nas profundezas de sua mente. Quem realmente era Ethan, se tudo ao seu redor era uma ilusão? A escuridão não havia terminado. O verdadeiro terror estava apenas começando. A floresta girou mais uma vez, enredando Ethan em um pesadelo ainda mais profundo. Noah, ou o que restava dele, desapareceu em uma espiral de sombras, e a risada cruel ecoou em um crescendo aterrador. O chão abaixo se desfez sob seus pés, uma instabilidade que parecia consumir sua sanidade. Você não pode escapar da verdade. Gritou uma voz familiar à distância. Ethan congelou de horror. Era sua avó. A sombra da figura que sempre protegia agora se destacava no meio das árvores. Mas havia algo diferente nela, uma transformação feita de escuridão e poder. As histórias que você ouviu são mais do que lendas. Elas vivem, Ethan. A vista se tornou embaçada. Ele viu figuras se contorcendo nas sombras atrás dela. Amigos, vizinhos, todos eram sacrifícios antigos. E a risada de Noah, agora mesclada à voz de sua avó, ressoava. Querido, você faz parte disso, sempre fez. Ethan queria gritar, mas as palavras falharam. Enquanto olhava para sua avó, uma lembrança apareceu. A noite da última história. O corredor escuro da casa. A voz de sua avó sussurrando diante da lareira. Alguns sacrifícios são feitos para proteger o que amamos. A dor perfurou seu coração. E uma verdade devastadora se formou. Ele não era apenas um escolhido. Ele era a magia, o elo. O que você fez? Ele sussurrou, compreendendo que cada história também era um aviso. Uma sombra se adiantou, revelando um rosto conhecido. Ele mesmo. Mas era uma versão distorcida, um reflexo horripilante de sua própria essência. Você nunca morreu, Ethan. Você sempre voltou para cá. O mundo ao seu redor explodiu em luz e escuridão. E ele se sentiu sendo puxado, versando para dentro de si mesmo. A floresta estava viva, não apenas como um lugar, mas como um ser. Você é a chave, a próxima vítima a se tornar parte do culto. Os rostos ao redor o cercaram, e a risada se intensificou. A última coisa que Ethan viu, antes de ser engolido pela escuridão, foi o sorriso de sua avó, profundo e aterrorizante. O que ficou foram ecos nas vozes das sombras. Você nunca irá escapar. Apenas se tornará um de nós. E a noite ainda mal começava. Ethan foi engolido pela escuridão. As sombras dançavam ao seu redor, como se celebrassem sua prisão. E a voz da avó ecoava em sua mente. Ele se sentia perdido,
sem saber se ainda estava em vale escuro ou em um pesadelo sem fim. Mas algo mudou. Uma onda de frio percorreu seu corpo e, de repente, ele se viu de volta na estrada, diante do caminhão parado, a neblina espessa cercando-o. O que aconteceu? Ele olhou em volta, confuso, mas viu a luz do farol tremeluzindo. O rádio estalou e uma voz familiar começou a tocar. Suas antigas gravações. Ethan, você precisa voltar. Precisamos de você, dizia a voz da avó. Mas como poderia ser? Ela havia desaparecido. A neblina parecia hesitar, e algo se formava no ar. Um portal. Com o impulso, Ethan correu em direção à luz. Mas quando atravessou, uma sensação de dor tomou conta dele. Caiu de joelhos, sentindo como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Então, algo inesperado aconteceu. Noah apareceu de repente, não como a sombra distorcida, mas em carne e osso. Ethan, você é mais forte do que eles pensam. Tem que entender. Mas antes que ele pudesse terminar, o olhar de Noah se transformou. Tornou-se sombrio e uma risada cruel emergiu de sua boca. Você sempre foi a peça final. Esta era a sua missão, meu irmão. As palavras cortaram como lâminas. O estômago de Ethan se revirou. Ele não podia acreditar. A verdade esmagadora o atingiu como um tsunami. Noah não era a vítima. Ele era o traidor. A neblina começou a girar ao redor de Ethan, cada momento mais sufocante. O horror fez seu coração disparar. Noah! Não! Mas o olhar de seu irmão o congelou no lugar. Você não entende. Somos todos parte de um ciclo, Ethan, e você vai me ajudar a completá-lo. E assim, a verdade começou a se desdobrar diante dele. Mas o que realmente significava ser a peça do culto? A neblina se intensificou, e uma nova pergunta surgiu nas profundezas de sua mente. Quem realmente era ele, se não uma parte de um plano maior que nunca conseguiu compreender? A noite estava longe de acabar, e o verdadeiro jogo apenas começava. Ethan estava preso naquelas palavras. O olhar de Noah, ainda refletindo a crueldade que ele não conseguia entender. Mas antes que pudesse responder, a neblina ao redor do caminhão começou a pulsar. Uma energia quase elétrica no ar. Ele sentiu os pelos se arrepiar. Um frio que não vinha de fora, mas de dentro, como se a verdade estivesse prestes a emergir. A paisagem ao redor começou a mudar. Não era mais a floresta de pesadelos, mas um campo aberto, com uma luz estranha filtrando-se por nuvens pesadas. Ethan percebeu que as sombras começaram a se agitar, e um novo murmúrio tomou conta do espaço. Era como se uma tempestade estivesse se formando nas profundezas da realidade. Então, um grito. Um eco distante que fez o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para Noah, que agora tinha uma expressão de terror genuíno. Não, não pode ser. Oh, irmão, começou a ecoar, sua sombra se contorcendo como serpentes. Ethan sentiu um impulso.
Ele não queria mais ser uma peça, não queria ser manipulado. Mas, antes que pudesse se mover, uma figura emergiu da neblina. Era sua avó, mas não era a figura carinhosa que ele lembrava. Havia algo insidioso em seus olhos. Você pensou que escapar fosse fácil, Ethan? Estava tudo orquestrado por mim desde o início. Um nó se formou na garganta de Ethan. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro, um pedido de explicação que parecia não ter resposta. Porque você é a verdadeira chave, ela gritou. Sua voz uma combinação de carinho e desprezo. E você não pode escapar do seu destino. No mesmo instante, tudo ficou silencioso. As sombras ao redor pararam de se mover. E Ethan, sentindo um frio cortante, percebeu que as figuras que cercavam a cidade eram mais do que meras vítimas. Eram todos, ele mesmo, variantes dele que haviam sido engolidas pela escuridão, cada uma representando uma escolha não feita, cada reflexo um destino alternativo. A noite não estava apenas começando, ela estava revelando quem ele realmente era. O pânico subiu e o choque o paralisou. O que você fez? Qual é o meu verdadeiro papel? A pergunta ecoou, e nem Noah, nem a avó pareciam ter respostas. Então a escuridão os envolveu novamente, com uma promessa de revelações ainda mais terríveis. A floresta girou mais uma vez, enredando Ethan em um pesadelo ainda mais profundo. Noah, ou o que restava dele, desapareceu em uma espiral de sombras, e a risada cruel ecoou em um crescendo aterrador. O chão abaixo se desfez sob seus pés, uma instabilidade que parecia consumir sua sanidade. Você não pode escapar da verdade, gritou uma voz familiar à distância. Ethan congelou de horror. Era sua avó, a sombra da figura que sempre protegia, agora se destacava no meio das árvores. Mas havia algo diferente nela, uma transformação feita de escuridão e poder. As histórias que você ouviu foram ouvidas por todos. São mais do que lendas. Elas vivem, Ethan. No mesmo instante, tudo ficou silencioso. Ethan olhou para sua avó. Sua expressão tornou-se indescritivelmente complexa. Mas o mais perturbador aconteceu. A figura atrás dela, uma sombra indistinta, começou a se desenhar, tornando-se uma versão dele mesmo. Era como se seu próprio reflexo estivesse se contorcendo. Você nunca morreu, Ethan. Você sempre voltou para cá. Ethan queria gritar, mas as palavras falharam. A conexão entre os dois começava a ter um significado aterrorizante. Noah, a avó, e agora ele mesmo, tudo junto como uma história horrível em círculos. A floresta se agitou e a risada cruel se intensificou. Não, o que vocês querem de mim? Ethan sentiu o coração apertar. As sombras começaram a dançar. E a verdade finalmente surgiu num rugido. Você é quem mantém tudo isso. Você é o próprio culto. Um grave silêncio se instalou. O temor congelou seus músculos. Ethan sentiu que toda a trama que pensou que estava sendo desenvolvida estava na realidade sendo coordenada por ele. Ser o alvo, o escolhido,
Não era apenas um fardo, mas uma responsabilidade. As figuras ao redor começaram a se dirigir a ele, os rostos agora conhecidos. Os desaparecidos o cercavam, formando uma parede de rosto. Você fez isso, Ethan! Gritaram em uníssono, e seu grito reverberou, uma onda de raiva, tristeza e revolta. A dor na cabeça de Ethan se intensificou, e a garganta secou. Todo o pânico disparou uma verdade devastadora. Ele não havia fugido. As histórias de sua avó as haviam preparado para isso. Cada sacrifício, cada destino entrelaçado. Era ele quem as trazia de volta de um ciclo sem fim. E no fundo daquela terrível revelação, o eco do passado começava a soar. Agora você é parte de nós, Ethan, e sua escolha vai determinar o futuro. A noite ainda mal começava, e o verdadeiro terror de Vale Escuro acabava de se revelar, enquanto a neblina se adensava ao redor. A risada recuou, aterrorizando o coração de Ethan. Você é quem mantém tudo isso. Você é o próprio culto. A verdade administrava um golpe duro, um frio que percorria sua espinha. Ele olhou para a avó, sua máscara quebrada, uma sombra distorcida de quem deveria proteger. Mas ali, em meio àquelas revelações, um tremor percorreu o solo. Era como se a terra estivesse sentindo a dor de cada alma perdida, de cada segredo enterrado. E então, num instante de desespero, tudo escureceu. Ethan não sabia o que ver, mas uma luz, de repente, rasgou a neblina. Um brilho intenso, ofuscante, que o fez fechar os olhos. Ouviu um grito, o grito de sua avó. Não, não faça isso! Mas era tarde. A luz explodiu no ar, e uma onda de poder atravessou a floresta. Ele se virou para o corpo da avó, agora horrorizado. As sombras ao redor começaram a se desvanecer, e em um último esforço, Ethan se aproximou dela. O que você fez? Segundos depois, as sombras recuaram, e a figura de Noah também desapareceu. O pânico tomou conta, e a Cynthia olhou as sombras antigas. Elas não eram mais as almas de quem ele conhecia. Eram outras pessoas, figuras que lembravam famílias inteiras, amigos, vizinhos, todos aqueles que ele pensou terem desaparecido. Não! O que está acontecendo? Ele gritou. E então, uma revelação. Quando a luz se dissipou, Ethan viu seu irmão no solo. Mas não era Noah. Era outro Ethan, quase idêntico, mas com um olhar cheio de malícia. Surpresa! Você sempre foi a chave. Era você que estava destinado a se tornar o próximo guardião. Eu sou você, mas o que você poderia ter sido se não tivesse fugido? Uma onda de choque e horrorizado reconhecimento tomou conta dele. Você é eu. Ele engasgou. Mas como? O que isso significava? O verdadeiro horror não era oculto, mas o que havia dentro dele. E ao perceber isso, uma nova pergunta surgia. Quem realmente era Ethan? E qual era o seu verdadeiro destino? As sombras dançavam novamente ao redor, rindo dele, enquanto a verdade se tornava insuportável. A noite ainda estava longe do fim. A luz ofuscante envolveu Ethan, revelando um novo cenário. Ele estava novamente na estrada,
Mas a neblina ainda persistia, e o caminhão parecia um vestígio de um pesadelo. O eco da risada cruel de Noah, agora distante, pulsava em sua mente. Você nunca pode se livrar de mim. Era como se aquela voz vagasse ao redor. Estava claro que a luta não havia terminado. Ethan respirou fundo, sentindo o peso da verdade. Ele não era só a ponte entre mundos. Era parte da maldição de Vale Escuro. Mas ainda havia algo dentro dele que pulsava, uma centelha de esperança que se recusava a se apagar. Eu não vou deixar você vencer, murmurou, determinado. A visão de sua avó apareceu na neblina novamente, mas agora com um olhar diferente. Havia arrependimento. Desculpe, Ethan. Você não deveria ter carregado esse fardo. Mesmo sentindo a dor pela traição, Ethan começou a compreender que o verdadeiro poder não estava na escuridão, mas na luz que ainda persistia dentro dele. Ele fechou os olhos e buscou essa luz, sentindo seu coração acelerar. Quando abriu os olhos novamente, a neblina foi dissipada e as sombras começaram a se recuar, gritando em agonia. O culto, a maldição, tudo começou a se desvanecer. Ele sabia que a luta não terminaria ali, mas havia vencido uma batalha. Vale Escuro não me controla mais, disse Ethan com a voz firme. Agora ele era o autor de sua própria história, e enquanto amanhã surgia ao longe, ele sabia que não importava quantas vezes tivesse que lutar, ele sempre estaria pronto. E agora, para você que chegou até aqui, este é o momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não perca nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.